Bom dia, ouvintes da Vibe Mundial. Novamente eu e Nakamura-san estamos aqui agradecendo a sua audiência e agradecendo a Deus por mais esse dia de hoje. Bom dia, Nakamura-san, bom dia. Então, um grande filósofo disse assim que não importa o que a vida fez com você, mas o que importa é o que você fez pela vida. Olha só que tema, né? Então, nós temos várias histórias, né? Cada um tem uma história. Eu fui abandonada pelos meus pais, eu fui adotiva, eu nasci, não sei quem são meus pais, eu nasci com um defeito, ou eu nasci assim, ou eu nasci cozido, frito, e assim por diante. Cada um tem uma história, né? Então, muito triste, tem crianças que foram, eu conheço pessoas que foram abandonadas. Só que a outra pergunta é: o que é que você fez? Se você é hoje ouvinte da Rádio Mundial, o que é que você fez pela vida? Porque a vida foi dada para você de alguma forma. Você tinha que nascer aqui, então você nasceu aqui, né? Então a vida foi dada. Quem teve carinho dos pais, né? Que bom, que maravilha. Quem teve os pais ricos que puderam dar tudo para os filhos, sei lá eu, né? Enfim, cada um é cada um e cada um tem uma história. Agora, o que é que nós podemos fazer diante disso tudo, né? Como eu disse, cada um tem uma história e, como eu falei, teve então uma criança que eu conheci que foi abandonada. Hoje é uma pessoa que ela estudou bastante, ela tem um emprego maravilhoso, é concursada, e ela então deu a volta por cima disso tudo. Sim, lá no fundo, precisou de um tratamento psicológico e tudo mais, porque infelizmente isso marca muito no nosso inconsciente, né? Mas tem pessoas que também não fazem nada, né? E dão essa desculpa porque eu tenho que viver com a minha avó, porque eu não sei isso, não sei por causa daquilo, aquilo outro, né? E vivem dando desculpas para dizer que eles são assim: é porque meu pai bebia muito, eu sou assim porque meus pais nunca me ensinaram, eu sou assado porque meus pais nunca me deram faculdade. Meus pais, meu pai dava só para o meu irmão, mas para mim não. E tem muitas dessas histórias, porque eu fui rejeitada. Mas cada um tem aquilo, nós pensamos assim, que nós plantamos e nós colhemos. De alguma forma, a semente foi semeada. E quando você colhe, está colhendo nesse momento, é alguma coisa que você plantou, como nós falamos já nas semanas anteriores. Então, o que acontece? Se você hoje é consciente e continua ainda com essa história que você é vítima do destino, é vítima da vida, então é uma vida que está passando por você e você não está percebendo, né? O que você tem que pensar é que você teve uma missão de nascer aqui. Nascer. Então, se você nasceu aqui, não importa da forma que vocês nasceram. Eu nasci, por exemplo, né, no interior, onde meus pais tinham acabado praticamente de chegar do Japão, numa terra totalmente desconhecida, num lugar que não se falava japonês, né? Veja, olha o sofrimento dos meus pais e eu nasci naquele meio. Então, enfim, eu nasci na ignorância, né? Minha casa não tinha um chão para pisar, que era terra, dentro de casa era terra, se cozinhava numa lata de óleo, né? Se tomava água na lata de óleo, né? Então, era água que a gente tinha que pegar lá no Ribeirão, ou às vezes tinha poço, dependendo do lugar em que meus pais fugissem, que naquela época os japoneses viviam fugindo para lá e para cá. Então, veja, eu fui criada, e falei muitas vezes também, né, que com 5 anos eu vim para São Paulo e eu dormia num porão, né, feito cachorrinhos, porque antigamente tinha aqueles porão para não dar umidade na casa, então
nós dormíamos lá embaixo, eu, meus pais, minha irmã e meu irmão, todos encolhidos lá embaixo, como se fosse um monte de cachorrinhos lá, né? Então, quer dizer, cada um tem uma história. E não é por isso que eu tive essa vida pobre, muito pobre, que a gente queria uma coisa e não tinha. Para vocês fazerem ideia, eu ia na escola, eu não tinha sapato para ir. Então eu achava que a professora não gostava de mim, porque ela não fazia chamada e não chamava meu nome, né? Então, cada um tem uma história triste. Tem pessoas dizendo assim, mas eu não pude ir, nem na escola não pude ir, não é? Então, agora, como cada um tem uma história, cada um passou o que tinha que passar para aprender, porque nós temos que entender isso. Mas o que é que nós fizemos com esse aprendizado, tudo que a vida forneceu para você? Ele simplesmente deu esses problemas todos, porque você tem uma força imensa de superar tudo isso e ir para frente. Olha só, com todo o problema que uma pessoa tenha, com toda a tempestade que ela pode passar, ela sobrevive. Dali a algum tempo, ela está bem, ela está feliz. É igual você, ouvinte, você teve uma história lá atrás e nossa, como eu não quero nem lembrar daqueles momentos. Não, lembra sim, lembra, porque você vai perceber o quanto que você foi forte para superar tudo isso, né? Agora, a vida mostra para você o que é que você tem que fazer, né? Agora, não pode ficar aí na zona do conforto. Se você quiser ficar na zona do conforto, aí nada acontece. Tem um grande filósofo, um filósofo muito atual, que diz assim, né? Se você quiser tomar o leite da vaca, é necessário ir tirar lá, acordar de madrugada, né? Ir lá para o curral, pisar no cocô da vaca, ficar naquele fedor de cocô de vaca, pôr o banquinho e tirar o seu leite. Se você não tirar esse leite, não vai tomar o leite. Significa o quê? Que você tem que tomar atitudes na vida. Quem não faz nada, não acontece nada, né? Então, aí está. Nós temos tantas experiências, tantas pessoas nessa pandemia ficando em casa, sem fazer nada, absolutamente nada. Quando eu falo nada, gente, tem serviço de dona de casa que nunca acaba, né? Uma vez eu levei uma bronca de uma pessoa, como você fala que a gente não tem nada para fazer? Não, é a forma de falar, né? Mas, então, agora eu pergunto, o que é que você está fazendo com esse tempo ocioso? Você está plantando alguma coisa? E dá para plantar, sabe? Dá para plantar. Então, quando nós iniciamos aqui na Rádio Mundial, olha só, em primeiro lugar, eu era uma dona de casa que não fazia nada, né? Não fazia nada, entre aspas, né? Em prol do meu próximo. Não fazia, eu só cuidava da minha filha, das minhas filhas, da minha família, e isso era tudo, esse era o meu mundo. Até que um dia eu e o Nakamura falou assim, pede para Deus que abra seus caminhos, que você tem que ajudar as pessoas. E eu naquela zona do conforto, porque meu corpo doía, né? O reumatismo estava no auge. Então eu pedia nas minhas orações noturnas e falava, Pai, eu preciso trabalhar, eu preciso prosperar, eu preciso ser útil ao meu próximo. Esse era o meu... Então, me lembro até hoje, Nakamura falava, você acha que você fazendo esse pedido, Deus vai virar as costas para você? Isso me marcou muito. Então, eu estou falando para você, ouvinte, que as coisas acontecem. Então, foi dessa forma que eu comecei. Aí, então, nós abrimos o espaço, né? E começamos, então, devagarzinho, como eu falei para vocês, né? Há 25 anos atrás nós começamos esse espaço. Foi desta forma que começou. E sempre peço nas minhas orações, se eu puder ajudar pelo menos uma pessoa, eu vou ficar feliz, né? E a nossa proposta era que o Nakamura e eu entrássemos na rádio depois de um mês que nós abrimos, um ano, aliás, um ano depois que nós, olha, quando nós inauguramos, no dia 21 de setembro, então nós nos comprometemos que daqui um ano nós estaríamos na Rádio Mundial.
E aconteceu. Um ano não. Nós inauguramos em setembro, dia 21 de setembro, o espaço, e no dia 30 de agosto do ano seguinte, nós estávamos na rádio. Eu nunca tinha feito um programa de rádio, nunca tinha falado em microfone. O Nakamura mal falava em português. Então, eram poucas as palavras que ele falava e eu tinha que interpretar tudo para ele, né? Enfim, nós começamos. Eu não esperei não fiquei na minha zona do conforto, porque se eu esperasse isso, não, eu tenho que me curar primeiro para depois começar a trabalhar. Não, eu tive que trabalhar para me curar. Então, é isso que é sair da zona do conforto. É claro que tem muitas coisas que a gente fica lá na zona do conforto, né? Mas a gente tem que sempre lutar contra essa zona do conforto e tomar as atitudes, né? E tantas pessoas ficam nessa zona e quando pode fazer alguma coisa melhor, alguma coisa maior, aí fala, mas não tem dinheiro para nada. Não é bem dinheiro. Veja, não é bem dinheiro. Veja, tudo começa pela sua intenção. Se você tem intenção de ajudar o próximo, peça para Deus. Então você vai ver que automaticamente as coisas começam a acontecer. E para isso, a gente tem que se amar, não é? Nós temos que gostar da gente. Olha, sabe uma coisa muito interessante que aconteceu no início do nosso trabalho? Como eu tinha artrite, vocês sabem que quem tem artrite começa a deformidade das mãos, dos pés, enfim. A artrite, ela deforma. Eu tinha minhas mãos deformadas, né? Por causa da artrite. Então, o Nakamura falou assim, você vai falar e você vai começar lendo o tarô. Eu falei, eu? Como é que eu vou fazer isso? Mas a minha mão é torta, falei para ele. Ele falou, e daí? A tua mão é torta, mas você é perfeita. Olha só. Gente, aquele momento eu falei, nossa, ele está me vendo como uma pessoa perfeita. E eu me achava uma deficiente, porque minha mão era torta, né? Ou porque eu mancava. Enfim, olha só como a gente fica na zona do conforto. Ele me chacoalhou, me tirou dessa zona e falou, vamos trabalhar. Estamos aqui trabalhando até hoje, né? Agora, eu quero falar um pouquinho sobre um floral interessante que se chama Crab Apple, né? Crab Apple, ele é a flor de maçã, né? Então, esse floral, ele cuida da autoestima. Então, veja bem, quando você não tem autoestima, quando você se sente desvalorizada, como eu sentia lá atrás, você tem aí dentro de você tudo intoxicado. Veja, se você não se ama, se você não se valoriza, né? Tem N coisas que faz com que você se desvalorize. Então, o Crab Apple, na verdade, ele é um depurador. Então, ele limpa as toxinas internas e faz com que você comece a se amar, né? Porque, veja, quando nós temos baixa estima, vamos dizer assim, baixa estima, nós começamos a ficar intoxicado interiormente, sabe, no interno nosso. Começa então rinite, sinusite, dá um monte de ite, um monte de inflamações, e era o que eu tinha. Na verdade, a artrite que eu tenho começou aos 29 anos. Então, imagina como eu era intoxicada por dentro, né? Não é só as fezes que intoxicam, não é só o que você come que intoxica, mas o que você pensa intoxica demais isso. Você tem que ter um pensamento o quê? Sempre para cima, né? Por isso que nós falamos, olha para cima sempre. Você que anda em depressão, em alguma coisa, olha para o céu, levanta o pescoço. Hoje, ao contrário, muitas pessoas estão mais olhando para baixo do que para o céu. Muitas pessoas estão aí só no WhatsApp, no celular, na internet, e sempre olhando para baixo e nunca olhando para o céu, né? Então, quem está passando por um momento de depressão, momento ruim, olha para o céu,
aí você vai ver que cada vez mais vêm as soluções, né? Então, mas eu estava falando do Crab Apple, né? O Crab Apple, ele é, na verdade, um depurador. A gente fala até um depurador de sangue, né? Porque ele realmente limpa essas toxinas, sabe? Essa negatividade que você tem dentro de você. Então, é um floral que eu indico muito para as pessoas em que não valorize seu corpo, né? Se você tem uma deformidade, se você tem uma barriga grande, uma barriga pequena, uma perna curta, uma perna comprida, enfim, todo mundo tem alguma coisa, né? E tem um complexo de inferioridade por causa disso. Então, o Crab Apple é para justamente trabalhar isso. É claro que, junto de Crab Apple, vamos falar assim, quando no seu nascimento, se você teve algum trauma, né? Se você teve algum trauma nesse decorrer do tempo, como é que funcionam esses traumas? Porque no momento em que você está no momento de fragilidade, aquilo vem à tona e pega você de jeitinho e vai levando você cada vez mais para baixo, né? Por isso que eu falo, o equilíbrio emocional é muito importante. Notem, quem está doente tem um desequilíbrio emocional, né? Que, como Nakamura diz, que 95%, vamos falar 90%? 90% a causadora das doenças são 90%. Depois é a alimentação, né? E aí, então, pode ser genético também, né? No caso, as emoções são muito importantes, porque a tua vida será da forma que você enxerga, não é? Se você enxerga que a tua vida é péssima, então será péssima. Se você enxerga que a tua vida é maravilhosa e que você tem tudo pela frente, então você vai ter tudo pela frente, né? Então, tudo depende da visão que você tem da vida. Por isso que eu comecei a falar hoje sobre o que é que você está fazendo pela tua vida, né? Faça. Lembre-se, quem planta vento, que não nada, vai colher tempestade. Mas quem planta maçãs, vão colher maçãs, né? Então, nós temos que ter, já temos aí a teoria da ação e reação. E tudo que está falando, que tudo que está acontecendo nesse momento, é que lá atrás foi plantada alguma coisa, né? Porque não tem Deus, seria muito injusto. Não importa que Deus você acredita, se é Krishna, se é Buda, se é o nosso Senhor Jesus Cristo, enfim, não importa a religião, porque aqui nós não falamos de religião, né? Nós falamos e no que acreditamos. Eu falo, meu templo está no meu coração, a minha fé está dentro de mim, não está em outro lugar, né? Então, aqui nós falamos assim, em fé. Por isso que se você tem fé, se você tem gratidão, as coisas, hoje você pode estar passando em algum aperto, algum desespero, alguma coisa assim, mas lá na frente, se você começar a plantar o hoje, com certeza, se você falar, quero sair dessa zona do conforto, fazer alguma coisa, com certeza lá na frente você terá. É claro que, veja bem, para você plantar, você precisa arar a terra, primeiro limpar seus pensamentos, né? Arar a terra significa afofar, tirar as pedras, tirar as tiriricas que nascem na terra. Então, é limpar seus pensamentos. Aí, plantar as sementes, a sua intenção. O que é a sua intenção? É fazer algo, fazer com que eu fiz um dia na vida. Pai, me abre os caminhos. Aí, se eu quero ajudar as pessoas, quero ser útil ao meu próximo, então Deus não vai te virar as costas, né? Então, essas são as sementes que nós estamos plantando. E é claro que para germinar é necessário regar, é necessário que o tempo contribui, que aí então começa a germinar. E tudo tem um ciclo, vocês sabem disso. Nós estamos aí prestes a entrar em setembro, né? Então, setembro, o que que é? Vem a primavera. Então, o que você plantou está lá debaixo da terra, quietinho, quietinho. Quando daqui a pouco, quando chegar a primavera,
aí então começa a despontar os brotos, né? E isso é aquilo que você plantou começa então a florescer. Olha só, né? Se você comparar a sua vida desta forma, é tudo ciclos, viu? Ciclos, né? Nós, por exemplo, temos aí o ser humano, todos nós temos aí os ciclos circadianos e também temos os ciclos de vida, que é o que eu falo muito sobre biográfico, né? Biovida e gráfico a vida. Então, são ciclos que nós trabalhamos, que os importantes ciclos são o de 7 em 7 anos. E isso, quando eu falo também que não é uma receita de bolo, pode acontecer coisas... crises na vida, nesses ciclos de 7 em 7 anos, como de 9 em 9 anos, como também de 12 em 12 anos. Então, se você fizer bem esses múltiplos, nós estamos passando por uma crise. Por que nós passamos crises? Para simplesmente dar um chacoalhão em você, sair dessa zona do conforto, fazer alguma coisa, levantar, falar, opa, eu estou dormindo. Então, vem aí uma crise. Agora, é muito importante também saber dessa crise aqui, que as pessoas que têm aí entre 29 a 30 anos, ou pessoas que estão aí entre 56 a 58 anos de idade, 56 não tanto, mas 57, 8 até 60, tá? Passa por uma grave crise de vida. Né? Pode ser uma doença que acontece, pode ser alguma crise, alguma morte, assim, tá? Por quê? Porque isso não é adivinhação, não é nada, é estudo feito, né? Então, comecem a anotar ciclos de vida de 7 em 7 anos, de 9 ou de 12 em 12 anos. Aí, um grande ciclo de muitas crises acontece aos 29 e também aos 56 anos. Então, gente, quando eu faço consulta com os florais, é dessa forma que eu vou conversar com você, vou falar sobre ciclos de vida, vou falar que ciclo você está. É claro que cada ciclo é um aprendizado, que é tudo dividido, porque você não pode ser uma adulta de 50 anos e pensar como tivesse aos 7. Ou não é uma criança que tem 7 anos que vai pensar como um adulto de 30 anos. Né? Então, é dessa forma que eu vou falar com você sobre os ciclos de vida. Esse é o biográfico. Além de que eu vou fazer a assinatura, vou fazer a leitura de assinatura, a leitura não, vou fazer a correção de assinatura se necessário for e vou explicar por quê, tintim por tintim, porque os traços de passado, futuro e céu e terra, por que nós temos que ter isso tudo? Né? Que eu sou grafóloga, eu aprendi a grafologia há também uns 22 anos, foi logo em seguida que nós abrimos aqui o espaço. Então, e também então vou falar sobre os florais. Eu faço como é que eu vou fazer o diagnóstico, na verdade, é pela radiestesia magnética, tá? E a radiestesia magnética, ela me permite a falar da forma que você está passando, porque eu vou pegar o seu testemunho, que a primeira coisa que nós pegamos lá na frente é a sua assinatura ou o seu nome escrito, né? Ou a fotografia de quem traz a fotografia. E por isso também que eu posso fazer à distância, né? Se você me mandar nome, endereço, CEP, é um número de documento, porque só esse documento é seu número, aí eu faço pela distância. Mas para você fazer à distância, você pode me ligar no WhatsApp, que eu informarei o procedimento. Então, para você marcar consulta comigo ou com Nakamura-san, é só ligar nos telefones 5589-5375, 5589-5375, ou no nosso WhatsApp 11 98 605 4628, 11 98 605 4628. Vamos entrar no intervalo comercial e voltamos já já. Voltando então aqui nas ondas da Vibe Mundial, né? Nós começamos a falar sobre o nosso nascimento, não importa o como, e muitas pessoas aí estão aí falando que eu fui abandonada, ou que, assim,
sofrendo, eu vim de um orfanato, não tive carinho, não tive nada, né? Isso é mentira, pura mentira, porque na verdade, aliás, não é mentira, é o sentimento dela, tá? Na verdade, ela para nascer, ela nasceu sem fazer nada, ela simplesmente foi colocada no mundo. Um animal até pode sobreviver, mas um nenê, ele não sobrevive se não tiver carinho. Alguém trocando a fralda, dando leitinho. E é claro que ela recebeu a atenção para ela sobreviver, carinho, né? Então, é roupa para ela não morrer de frio, não é mesmo? Então, não existe pessoas que estão agora nesse mundo falar que nunca tiveram carinho na vida. Por isso que ela é estúpida, ou porque por isso, por aquilo, tá? Então, isso não existe. Agora, é importante também dizer que a nossa vida, para você ir para frente, para você prosperar, tem que trabalhar. Olha aquela história do leite que você necessita, que você precisa ir lá no curral, né? Então você precisa trabalhar. E você precisa de uma outra coisa que é um segredinho, que é o esforçar-se. Esforçar é tipo o japonês, né? Na Segunda Guerra Mundial, quando caiu aquelas bombas, né? O presidente não, o imperador falava gambate, gambare, gambare, força, força. Então, hoje é uma palavra proibida até, sabe? Porque eles trabalhavam sábado, de segunda a segunda, sem folga, sem nada, para levantar o Japão novamente, né? Mas sem esforço, a gente não consegue nada. Sem esforço, tá? Então, estas são as palavras-chave. Trabalhar e se esforçar. Pois é, pessoal, então começando o nosso programa, Nakamura-san já vai falar, já está a postos aqui. Eu quero falar um pouquinho sobre o programa Criar. O programa Criar, você sabe que vai fazer a limpeza do fígado. Gente, nós estamos aqui na primavera praticamente. Vocês sabem, se você está germinando alguma coisa ruim, vai começar então a nascer na primavera. É o que nós falamos. O tóxico que você plantou até agora pode se manifestar. Então, esse é um grande momento para você entrar numa nova estação e fazer essa limpeza. Tá? A limpeza no fígado, vesícula é importante, porque lembrando que o fígado é um grande processador, né, do seu corpo. Então é importante que você faça essa limpeza profunda para que você tenha aí uma estação de ano ou mais para frente, um ano pelo menos, né, bem tranquilo. Tá? Então está à venda lá no Espaço dos Aromas Criar. Nós também enviamos para todo o Brasil. Os nossos telefones para você pedir o programa Criar ou qualquer outro produto são 5589-5375, 5589-5375, ou no nosso WhatsApp 11 98 605 4628, 98 605-4628. Bom, Nakamura-san, o que é que vai nos falar hoje? Hoje é umidade, né? Umidade. Nossa, frio e umidade é ruim. Umidade ataca muito para mulheres. E umidade cria muito dores no corpo. Ah, tá. Com 5 elementos calor, frio, umidade, ventos. Sim. Se fala assim, né? Sim. Mas natureza existe frio, calor. Sim. Dentro do nosso corpo também tem frio, calor. E isso acho que entende, né? Sim. Né? Quando tem febre, quando frio. Sim. É igual da natureza. Sim. Mas alguma natureza não entende muitos. Exemplo, vento. Vento de natureza tem, mas dentro do corpo tem vento. Isso existe? Existe. É verdade, a gente não sabe como vento. Vento interno, né? Umidade também.
umidade internos. Parte do princípio em que nós somos filhos da natureza. Então, tudo que existe fora, existe dentro. É essa a teoria mesmo, né? Exemplo, o vento é quando fico nervoso e ataca fígado. Esse é o vento perverso mesmo, né? Depois sangue vai subir para rostos. E fica vermelho. Os olhos ficam vermelhos também, né? E sente tonturas. Isso. E quando fica muito nervoso é derrame. Isso qual elemento é? Ventos. Vento vai subir para rosto e cérebros. Aliás, né, muitas pessoas têm derrame e também tem no dia seguinte dores de cabeça, ou mesmo no mesmo dia também, né? E outro evento é esse vento criando com internos. Sim, fígado criando vento. É criado é interno mesmo, E outro vento de externo também pode entrar no corpo. E passar na pele, poros entrar no corpo. Exatamente, como a gripe, por exemplo, né? E outro vento ataca fumigamentos. Exemplo, quando janela do carro está aberto, muito tempo fora do janela, mãos, braços, depois sente formigamento. O formigamento, Outro é quando tem pessoa tá abre geladeira, né? Freezer. De repente pega vento frio e pega paralisia faciais. De repente o corpo está muito quente, abre um freezer e não está no momento bom, né? Acaba pegando uma paralisia. Isso é função de ventos. Tanto interno como externo, então. Secura. Quando vai na Brasília está muito seco. Muito seco, é verdade. Quando desce na litoral, umidade. A umidade, é verdade, Então quem tem problema do bronquite, pulmão se morar na Brasília fica pior. Se morar no litoral melhora por causa da umidade. Então a pessoa que fuma, Nossa Senhora, né? Porque a fumaça é seca e atinge muito mais o pulmão. Isso, aquela calor do fumaça do cigarro retira toda a umidade do corpo. Tanto que as pessoas fumantes têm as peles secas, né? Bem jacaré, né? No caso, como você diz, né? Na conversa. Menina de 20 anos, né? Se fumou, pele tá bonitas. Mas depois de 40, 50 anos... Nossa, depois de 50 anos, então, depois que passa a menopausa, se continuar fumando... Aquela linha, né? Fuga. Bem fugas, é verdade. Então, as pessoas que fumam, presta atenção aí, né? Não quer envelhecer, não fume. Então, cuidado, secura. A secura, é verdade. Externo e interno. Mas como que cuida secura interno? Tem que tomar água, não é assim. Tem que comer alguma comida. É verdade. Tem muito líquidos. Tem a umidade, qual a alimentação pera. E selgas. Também sai muita água. A selga, isso. E nabos. Os brasileiros normalmente não ligam para a selga, sabe, Nakamosa? E a selga, ela tem uma propriedade fantástica de cura também, né? Então é muito importante comer bastante a selga. Antigamente, mulher bonita bunda grande. 500 anos atrás. Isso. Bunda grande, peitos grandes, né? Isso. Eram mais gordinhas, né? Porque naquele tempo todo mundo magra. Não tinha o que comer da coração. Quando magra, bunda pequena, não engravida muito. Sim. E fácil de aborto também. Sim. Mas quando... Porque era fraca, na verdade, né? Mas quando a mulher de bunda grande, bacia grande, olha só como as coisas... 10, 12 crianças. Como as coisas mudam, né? E agora a elegância é mulher magra. Não tem nada de bonito, né? Todo mundo tem síndrome de magra. Será que eu sou gorda? Verdade. Até criança, minha bisneta fala, acho que eu tô gorda. Olha só que absurdo, gente, né? Mas quando a mulher emagrece muito, tem risco de pegar
secura interna. Ah, secura interna, né? Principalmente após 50 anos, né, Nakamura-san? Pele resseca, pele caiu. E a primeira emagrecer não é barriga, né? Primeira onde emagrecer quando fazer muito dietas. E osso. Ah, osso? Osso é que emagrece? Emagrece. Risco de dieta osteoporose. Problema isso. Osteoporose é problema de osso. Se o osso emagrece, então, nossa senhora, né? Aí eu falo pro Nakamura que eu não estou acima do peso. Quem está acima do peso são os meus ossos. O que acontece também após 50 anos, após a menopausa também, a secura interna com a mulher, né? A mulher tem a secura vaginal, né? Até as lágrimas, a mucosa em si, tudo começa a ressecar muito. Cabelo, então, nossa senhora. E unhas, que ficam todas quebradiças, né? Ainda tem que fazer aquela dieta, né? Resseca tudo no corpo. Então tem que prestar muita atenção às pessoas que barriga fazem. É último, né? Barriga. Para emagrecer. Aliás, antes de emagrecer, barriga peito diminui. O peito não é que diminui, Nakamura. O peito cai. Não é que diminui. Ai, meu Deus. Agora, umidade. Umidade também, acho que ninguém não entende umidade. É verdade. Deixando a umidade do corpo. Mas e é problema, né, Nakamura-san? Mas quando tem umidade do corpo, dói nas juntas e cansaços. Ah, tá. E por que fica com umidade, Nakamura-san? Principal é obesidade. Obesidade. Por isso que as pessoas obesas transpiram muito, têm a pele muito oleosa, né? Sempre parece que está úmida, né? E depois de tomar banho, sente, não está limpo tudo. Não tá limpo. Parece alguma coisa grudada na pele. Ah, sim. Que é a própria umidade da pele, né? A umidade externa é gostoso de 50% de umidade. Sim. Até 60% é gostoso. Sim. Mas quando a umidade é 70%, 80%, sente mal. Tá. Quando verão desce na litoral, praia, né? A umidade 90%, 100%, fica muito cansado, pesado. É verdade, eu não gosto. Sente muito calor. Isso, por isso que eu gosto na praia no frio. A gente vai passear em todo lugar no frio. Realmente a umidade, porque o reumatismo também tem muita umidade, né, Nakamura-san? Então, quando eu faço atendimento do cliente, eu estou vendo termômetro e temperaturas. Sim. Quando caiu temperatura e cobre fazer aquecimentos. Sim. E eu estou vendo umidade também do consultório. Umidade do ar, sim. Quando botar na casa também eu estou vendo a umidade hoje. Sim. Está fazendo controle da umidade. Sim. Mas não é só casa, quartos, tem que controlar a umidade. Quer dizer que nosso corpo também. Sim. Quer dizer que então aonde está inchado é porque tem a umidade. Isso. Né? Então é uma concentração. Por exemplo, tem pessoas que incham as mãos ou os pés, até as pernas inchadas normais, que as pessoas falam, minha perna fica inchada porque eu fico muito de pé. Não, é a umidade, então. Quem aumentou pesos mais de 20 quilos, quando o tempo de mocinha 60 quilos, né? E depois de 30, 40 anos ficou 80 quilos, 90 quilos. Esse peso pensa gorduras, mas às vezes não é só gordura, umidade, líquidos, tá ficando peso. Teve uma cliente, né, que teve esse problema. Ela já não calçava o tênis dela há muito tempo, né? E ela começou a fazer tratamento. Semana retrasada, quando ela voltou, ela falou assim: gente, eu tô muito, muito feliz. Eu consegui colocar meu tênis que eu já não usava mais, né? Então, para ela andar e tudo. Nossa, ela veio toda feliz porque está eliminando essa umidade, né? Isso. Tem todo esse tipo de obesidade também. Sim. Uma é musculoso, sim, é forte, mulher forte assim. Sim. Esse é difícil emagrecer.
Mais um tipo é gorduras. Gordura. Tá cheio de gorduras. Aquela gordura dura, né? Dura. Cintura também tem celulite. A barriga é dura, né? Ainda bem que o meu tá molinho ainda. Esse tipo de mulher de gordura tem que cortar açúcar, essas coisas, farinhas. É um pouquinho mais difícil de emagrecer, né? Mais um tipo é umidade. Umidade. Muito líquido, né? Não está conseguindo eliminar o líquido, né? Ah, sim. Qual órgão cria umidade? Com cinco elementos é baço. A função de baço também ainda não entende. O medicinal também não entende muito o que ele está fazendo. 100% não está entendendo. Fala que é um órgão deitado somente. Mas com o medicinal oriental baço é segundo importante do órgãos. Olha só. Primeiro é rim e segundo é baço. Olha só. Então na terapia oriental, né, mais importante são os rins e aí os baços que ninguém dá importância para ele, né? O baço na verdade fica aqui do lado esquerdo, né, ao lado da altura do fígado, né? E qual a função dele, Nakamura-san? Ele retira energia da alimentação. Então é muito importante. Estômago vai fazer digestão. Intestino delgado retira mineral, líquidos. Agora, baço retira que dá alimentação, energia da alimentação. Energia da alimentação. Então é muito importante. Isso é principal. Saber, né? Por isso, quando tem má alimentação, exemplo, criança do favelas, começou pão, açúcar, refrigerantes, malnutrição, e baço não consegue retirar essa energia da alimentação, essa energia não vai para cérebros, não tem memórias. Então, quem come muito açúcar não consegue estudar. Então quer dizer que aí chegamos num ponto muito importante, quer dizer, o excesso de açúcar vai então sobrecarregar o baço, né? E outra função de baço ele está fazendo controle da umidade do corpo. Principal umidade da músculos. Olha só, tá vendo? Músculo é mesmo material de terras. Quando fazer vaso, cerâmica de vaso. Um vaso de cerâmica, isso. Quando fazer, né? Artesanal faz. Esse terra tem muito líquido fica fracas. Quando pouco líquido ele já dá o formato. Pouco líquido é rachadura. A rachadura, pouco líquido é rachadura. Racha, né? E o excesso não forma. Muito não forma. Fica mole. Tem que ser último umidade, quantidade da água com terras. Então ele tem um ponto certo, né? Tem que ter o ponto certo e o nosso corpo, na verdade. Também nosso músculo também tem que ser ótima umidade. É verdade. Não pode faltar, não pode E não muito. pode ter excesso. E não é porque toma muita água ou porque toma menos água. A umidade do nosso corpo e também a secura do nosso corpo não tem nada a ver com isso. Isso é umidade, como que sente, né? Pessoas muito carregando umidade. Isso é principal mulheres. E fácil de material do músculos do mulher é fácil de carregar umidade interno e externo. Então, quer dizer, já é nato. Como que sente essa umidade? Quando entra na piscina com roupa, jeans, tudo, meia, tudo, entra na piscina, depois sai fora. E tem que ficar com esse jeito. Fica com essa roupa úmida. É a mesma coisa que a mulher vai lavar roupa, molha a barriga e fica lá com aquela roupa molhada. Isso. E quando viver com roupa molhada, né? Dia inteiro frio, tá pesado e cansa e aumenta dores. Tem gente que toma chuva, fica molhada, vai para o escritório, fica lá molhada, secando no corpo, né? Daqui a pouco seca, né? Então, eu estou controlando a minha umidade. Hoje está pouco, sente cansaço. Acho que a minha umidade está aumentando. Então, tem que mudar a alimentação. Sim.
Então, quer dizer que a gente vê pelo cansaço, né? Isso. Realmente a gente... Então, por isso que tem, né, muita gente, eu não sei porque eu acordo sempre cansada, mas na verdade está inchada, né? Tá com um monte de problema aí no baço. Então, inimigo do baço é açúcar. Açúcar, né? Então, quer dizer, quem está acostumado a comer excesso de açúcar, veja, então é uma experiência muito interessante até. Hoje você vai numa festa, come bastante brigadeiro, bastante bolo, bastante isso, bastante, come. No dia seguinte, nota como você está com mais dor no corpo e mais pesada também. Isso é experiência da Eda, tá? Porque às vezes a gula, os olhos é maior, né? E acaba exagerando. Mulher gosta doce, né? Quando come doce, sente felicidade. O corpo está pedindo. É verdade. Na verdade, o músculo da mulher está pedindo, come doce, você relaxa. É verdade. Mas se comer doce, aumenta a umidade do corpo e fica muito dores. É muito interessante isso, né? Vocês têm que perceber que quando você come doce, não coma no dia seguinte nada de doce. Procura não comer para você manter esse equilíbrio, pelo menos, né? Mas nota, é interessante fazer experiência. Então, para o tida doce é pouco mel, pouco açúcar mascavo. Sim. Isso não tem problema. Batata doce e abóbora, tudo doce natural. Gente, é claro, a mulher não é santa, né? Como eu digo, eu não sou santa. Mas né? mais perigoso é adoçante. Adoçante. Pior do que açúcar. Pior do que açúcar. Não compra aqueles alimentos com adoçante, né? Como natural. É pior que você comer açúcar. É isso. Né? E agora, qual alimentação retira umidade do corpo? Canela. E gengibre. Canela, gengibre. Esse principal. Tira no líquido do corpo. E isso são produtos que você pode usar e abusar, né? Sempre uma colherinha de café de manhã, até para diabetes é bom, né? E também gengibre tira as dores. E fazer pouco caminhada. Suar pouquinho. Sim. E tomar soda de manhã à tarde. Também retirar a umidade do corpo. Umidade do corpo. E cuidado, quartos. Sim. Não pode estar subsolos, sem janelas. É verdade, né? Ou ficar naquele quarto que você fica sempre embolorado nos cantos. Isso é umidade. É muito perigoso. O quarto sempre tem que estar batendo sol, né? Outra coisa, com Feng Shui, né? Quarto sem janela essa família vai acabar. Casamento vai acabar. Sim, porque não circula vento, né? Isso. Sim. Muito interessante. O quarto não tem janela, tem muita umidade, muito morro também, muito índice. Sim. Isso ninguém não sente bem morar nesse quarto. Verdade. Então, para quem mora num quarto sem uma janela, vai procurar uma janela. Isso. Então, para a pessoa da obesidade, né? A pessoa tem muita umidade, eu faço ponto de baço nas costas. Sim. E ponto do meridiano, basta também uma ponto para diminuir a umidade do corpo. É isso aí. Às vezes eu estou aplicando, não é só local de dores. O cliente não sabe. É verdade. Tirando ponto de umidade, não é sempre na mão e pernas. É porque, na verdade, Nakamura-san nunca vê somente uma coisa só, a dor. Ele vê numa forma geral, né? Então, está aí. Para você marcar a consulta com Nakamura-san ou comigo, é só ligar nos telefones 5589-5375 ou no nosso WhatsApp 98-605-4628. 11-98-605-4628. Então, aí está o telefone do Espaço dos Aromas. E lembrando também, se você quiser ver novamente o nosso programa ou orientar um amigo, então pode assistir no nosso YouTube, Espaço dos Aromas, você terá todos os nossos programas. Lembrando também que o primeiro milagre que acontece é quando você abre os olhos e se depara com a vida. Viva a vida! Viva a vida! Um grande abraço a todos, tenham um grande dia e até semana que vem às 9 horas. Tchau, tchau!